Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado. Meu nome é João Fernando, eu sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que tem feito preço no nosso mercado financeiro e também, pessoal, no mercado corporativo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Resenha de Mercado e eu quero convidar vocês a dar os nossos recadinhos paroquiais aí de sempre, né, pessoal? Primeira coisa, inscrevam-se nas redes sociais da rádio, pessoal. Vai sair corte do Resenha de Mercado a semana inteira aqui na rádio. Outra coisa, inscrevam-se no programa Resenha de Mercado também. Nós estamos em todas as redes sociais. Resenha de Mercado JF em todas, pessoal, todas as redes sociais. Programa saindo agora aqui na íntegra, saindo inédito para vocês e depois ele sai completinho toda segunda-feira às 19 horas no canal do YouTube e no canal do Spotify. E nas outras redes sociais nossas, você vai ver corte a semana toda do Resenha de Mercado em todas as redes sociais, LinkedIn, TikTok, Kiwify, Trends, X, a gente tá em todas as redes sociais, tá bom, pessoal? E também, se você quer ser o nosso patrocinador, é só você entrar em contato aqui com a rádio, com o comercial da rádio, ou entrar em contato com o comercial do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, JF. Nós estamos em todas as redes sociais, pode mandar uma DM lá, ou você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 45 99825 8921 para você ser nosso patrocinador e também para você entrar na nossa comunidade. Pessoal, menos de uma pizza por mês para você fazer parte da comunidade do Resenha de Mercado, aprender a investir desde o zero. E se você também precisa de uma consultoria na parte financeira, educação financeira, seja para você pessoa física ou para o teu CNPJ também, a gente também tem aqui no Resenha de Mercado, é só entrar em contato aí. Beleza, pessoal? Bora lá, vamos falar de mercado, vamos falar de investimento. A semana que passou e foi uma semana bem quente no mercado. Eu vou trazer todas as informações para você aqui, para deixar você super bem informado, para você saber aquilo que você vai fazer com os seus investimentos. E se você não investe ainda, eu vou falar para você o que você precisa fazer para você começar a defender, guardar um pouco de dinheiro e defender teu patrimônio também. A gente tem que pensar lá no futuro. A gente tem que mudar essa nossa percepção de um Estado que vai cuidar da gente quando a gente for velho. Quem tem que cuidar da gente, pessoal, somos nós. Não é o Estado que tem que cuidar da gente. E aí eu já quero sempre deixar um disclaimer aqui que eu não sou contra o Estado. Sou totalmente a favor do Estado. A gente precisa de Estado. Não tem como a gente viver sem Estado. Viver sem Estado é como você viver sem comunhão com as pessoas. Ah, não, mas a gente pode ser anarcocapitalista, a gente não precisa ter Estado e a gente mesmo faz as coisas, a gente vai fazer o nosso asfalto, a gente vai contratar polícia, a gente vai fazer o nosso judiciário. Para fazer tudo isso, você vai ter que colocar pessoas para organizar isso. A partir do momento que você está colocando pessoas para organizar isso, você só está mudando o nome, só um eufemismo, mas você está criando um mini Estado ali. O problema do Estado não é o Estado em si. O problema do Estado é o tamanho dele e é aquilo que ele faz com os recursos que a gente manda para ele. Então, o Estado, pessoal, ele é extremamente... ele é intrínseco a nós, como o capitalismo. Você sabe que eu não gosto dessa palavra capitalismo, porque capitalismo é uma coisa que está intrínseca a nós, né? Você ter vantagem, você ganhar dinheiro, tudo que você vai fazer biologicamente, se você for pesquisar, você vai ver, tudo que você for fazer, os teus genes, inconscientemente, você tenta ter uma vantagem para perpetuar, né, os teus genes aí. Então, pessoal, tirado toda essa filosofada aí, vamos pro nosso resenha de mercado aqui. Vamos falar dos nossos indicadores, pessoal, que eu trago para vocês aqui todas as semanas. A gente começa com os nossos indicadores aqui do nosso mercado financeiro. Vamos lá, pessoal. Teve decisão do Copom, teve decisão do Fed, tem novidade lá no Estreito de Hormuz, na guerra. Tem novidade aqui no nosso mercado interno, tem o negócio do Vorcaro lá, que a gente não vai falar muito, nosso entendimento aqui é mais no viés financeiro. Enfim, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Ibovespa. O Ibovespa está travado aí nos últimos 5 dias, uma queda de 1,64, fechando ali mais ou menos nos 168 mil pontos. Pessoal, no mês agora, para vocês terem uma ideia, o Ibovespa ele caiu quase 6%, aliás, 5,9%. Está sendo cotado mais ou menos aí nos últimos 5 dias a 168 mil pontos. E se você for pegar no ano, o Ibovespa está devolvendo toda a sua alta, ainda com uma alta de 4,86. O Ibovespa chegou a estar subindo aí em dólar mais de 30% no ano. Tá devolvendo. Deve estar mais ou menos aqui, a gente vai passar ali depois o dólar para vocês, deve estar mais ou menos ali em torno de 10%. Pessoal, só que aquilo que eu falo para vocês, gente, não adianta. Quando a gente está falando de investimento, e é o que a gente trata aqui dentro do Resenha de Mercado, é investimento de longo prazo, não é essa teoria que muita gente não... Eu converso com gente toda semana
sobre investimento. E 90% das pessoas têm o entendimento que investimento é você comprar uma ação por 10 e aí quando olhar o gráfico, né? Aí quando ela tiver 15, você vai lá e você vai vender ela por 15 reais. Gente, isso não é investimento. Isso é especulação. Ah, tem como ganhar dinheiro com isso? Tem como ganhar dinheiro. Tem muito cara que ganha dinheiro, mas é o cara que trabalha com day trade. Primeiro, é um cara com a inteligência acima da média, tá? Então, acima da média, são poucas pessoas que vão conseguir. Segundo, o cara tem que se dedicar. É o cara que mais tem que estudar. É o cara que tem que mais ler. Ele tem que ficar o dia inteiro na frente do monitor, olhando notícia, operando notícia. Porque hoje, pessoal, a gente opera muito mais notícia, muito mais curto prazo, do que realmente fundamento, né? Então, o que que acontece, pessoal? O Ibovespa, eu sempre falo aqui pra vocês, pessoal, nós somos brasileiros, eu tô no Brasil, eu amo meu país, você tem que amar teu país também. Mas a mentalidade de investidor, o investidor, ele tem mentalidade global e hoje você pode fazer um investimento no mundo todo. Então, o que que esse cara pensa? Aonde que eu vou rentabilizar mais o meu patrimônio? É nos Estados Unidos? É na China? Eu não quero saber se a China é comunista. Eu não quero saber se os Estados Unidos é capitalista. Eu não quero saber de nada. Eu vou colocar meu dinheiro lá, desde que você coloque, lógico, em empresas lícitas, né? Eu vou colocar meu dinheiro lá para rentabilizar, para eu proteger o meu patrimônio e proteger minha família. Isso é mentalidade de investidor. E quando eu falo de investimento para vocês, pessoal, eu já falei, pessoal, no começo do ano lá me espinafrando. Tá vendo? Tá vendo? Você falando de dólar, você falando de mercado, a Bolsa Americana não tá subindo, a Bolsa Americana não tá subindo, olha o dólar caindo e você ainda falando que tá comprando dólar, não sei o que, não sei o que. Pessoal, tá voltando aqui, teoria do retorno à média. A teoria do retorno à média diz que a Bolsa brasileira, ela tende a retornar à média, pessoal. O nosso mercado, ele é muito pesado para rodar. Tem muita burocracia. As empresas aqui não conseguem ganhar dinheiro aqui no Brasil. São poucas que ganham dinheiro. Então, onde que está a maior parte do capital? Está lá fora. Você tem que colocar o teu capital onde rentabiliza mais. É assim. As coisas são simples dessa forma. Investimento é a coisa mais simples que existe. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Que foi a minha maior... A minha maior teoria que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A teoria do mercado financeiro que eu utilizo é extremamente simples. É investir em boas empresas, olhar para onde está indo o mercado, olhar onde está o foco de criação de riqueza e colocar minha grana lá. É extremamente simples. Porque, pessoal, eu não sei se vocês me conhecem, né? O nosso programa hoje está alcançando aí bastante gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou um cara do mercado financeiro. Eu sou um cara que eu vim do varejo e da indústria, tá? A minha essência é vendas. Só que eu estudo o mercado financeiro há mais de 20 anos, eu sempre gostei. Sempre gostei. E eu invisto no mercado há mais de 15 anos, paralelamente. E aí o que acontece? A minha maior tese de investimento, eu não tirei ela do Barsi, eu não tirei ela do Warren Buffett, eu não tirei ela sei lá, do Primo Rico, do Charles, lá, o Economista Sincero, que são caras fantásticos. Não tirei. A minha maior tese de investimento, pessoal, foi tirada dos piores vendedores que eu vi. Aí você fala assim, cara, que viagem você tá falando? O que tem a ver mercado financeiro com vendedor? Pessoal, eu na minha trajetória de gestor, trabalhei tem empresa de representação, tem empresa de consultoria na área de venda, na área de desenvolvimento de gestor, na área de desenvolvimento de vendedor. O que eu comecei a perceber, pessoal? Eu comecei a perceber uma coisa muito simples. Que o resultado de todas as empresas e de todas as pessoas estavam onde estava o foco delas. Olha que, nossa, mas isso é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia, mas as pessoas não fazem. Por quê? Toda vez que eu ia dar consultoria para uma empresa, ou ia desenvolver um gestor, ou um time de vendas, ou pegava uma empresa que eu também faço gerenciamento de indústria, eu sou gerente nacional de uma grande marca aí de moda do Brasil, o que eu via? Eu via que o foco da empresa, o foco do time de venda não estava na venda. O foco estava no financeiro, o foco estava no administrativo, o foco estava no burocrático, mas não estava na venda. E aí eu via que o vendedor e a empresa que focava na venda, esse cara tinha resultado. E o cara que não focava na venda, não tinha resultado. Simples assim. E todo negócio, tudo que tem dinheiro envolvido, tem o que envolvido? Venda? Não, eu sou médico, eu não vendo. Você vende, você tem que vender aos médicos fazendo conteúdo agora, né? Esse dia eu tava conversando com um amigo meu que é médico, que a esposa é médica, falando que a esposa acabou não fazendo especialização, ela vive de plantão. Cara, ela ganhava R$2.000 por plantão, o plantão tá pagando R$800 agora. E você sabe quanto que é desgastante um médico fazer um plantão? R$800 para responsabilidade. Nossa, mas R$800 para trabalhar um plantão é muito. Não é. Pela responsabilidade que o médico tem, não é.
E aí eu falei pra ele, cara, o médico hoje, qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho tem que ser vendedor. Não adianta. Tem que ser vendedor barra empresário. E aí o que isso tem a ver, pessoal? Que é o seguinte, eu vi que o resultado tá muito o foco. Aí eu falei, mas eu não tô vendendo, eu olhei, o foco não tava na venda. Tava em tudo quanto era outra coisa, não tava na venda. Aí os vendedores reclamavam que vendiam, mas o cara não era vendedor, o foco dele não tava na venda. Tava em outras coisas. E o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Eu olhando isso, 2022, a gente teve uma mudança de governo, e eu olhei o governo que estava saindo e o governo que estava entrando. Naquele período, eu já vinha estudando muito o mercado internacional, né? 2022 ele já investia, cerca de 30% do meu patrimônio já estava no mercado internacional, né? Só que eu vinha percebendo isso, falei, cara, o Brasil não é um país, a nossa legislação, tudo aqui, a estrutura do Brasil, não é feito para criar riqueza. E eu não estou falando bem, eu não estou falando mal. Cada país faz o que quer, cada governo faz o que quer. Eu não estou entrando no mérito aqui de direita e de esquerda, pessoal. Eu estou falando do foco. Tem país que o foco é criar riqueza, China, Estados Unidos, né? Índia, Coreia do Sul, Japão. Tem países que o foco é o bem-estar social, né? França, Alemanha, países lá do nórdicos lá, né? Entendeu? Tem países que também não são ricos e querem bem-estar social, querem dividir a riqueza. Sei lá, Cuba, Venezuela, Argentina até um tempo atrás, Brasil, né? Agora com a diminuição da escala 6x1, cada um faz o que quer. Agora, cabe ao investidor ver aonde que está o foco. Você quer multiplicar teu patrimônio? Você tem que colocar o teu dinheiro então onde? Onde tem criação de riqueza. E aí eu parei e olhei, 2022 saindo um governo que tinha lá os seus problemas, mas que o foco era a criação de riqueza, era deixar o empresário crescer no Brasil, e estava entrando um governo que já dizia desde a campanha que é o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu vou pegar o dinheiro dos ricos e eu vou redistribuir para os pobres. Não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, as pessoas que votaram nele e ele ganhou, né? Eu olhei para aquilo e falei, bom, o foco aqui não vai ser mais criação de riqueza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha grana e vou colocar minha grana onde tem o foco da riqueza. A partir daquele momento, comecei a comprar muito mais dólar. A partir daquele momento, não investi mais nenhum real aqui no Brasil, salvo em fundos imobiliários, que eu vou reinvestindo os dividendos. Não vendi minhas ações aqui, tá? As empresas que eu tenho aqui, eu acredito para longo prazo, mas são poucas empresas. Se você quiser saber quais são, entra na nossa comunidade, 45 9 9825 8921, nosso WhatsApp. Menos de uma pizza por mês para você entrar na nossa comunidade e aprender o que é investimento de longo prazo. E eu mudei minha carteira. Falei, não, vou mudar minha carteira. E o que eu fiz? Eu comecei a mudar minha carteira. Hoje a minha carteira, ela é 70 internacional, 30 Brasil. E eu quero deixar 10 Brasil e 90 internacional. E aí quando eu fiz isso, gente, eu ganhei muito mais dinheiro agora, nesse último governo, no mercado financeiro, do que no governo anterior. Por quê? Porque eu tirei meu dinheiro daqui, o foco não tá aqui. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu falo de você ter que investir lá fora. Pessoal, e aqui não é recomendação, tá? Não é recomendação. E a gente não dá recomendação lá no Resenha de Mercado. A gente mostra, lá tem aulas para você entender o mercado. E aí para você começar a investir. Gente, disclaimer gigantesco aqui, mas para vocês entenderem isso, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui agora do SP500. Ó, SP500 nos últimos 5 dias, alta de 1,2. No mês, alta de 0,91. E no ano, pessoal, olha só que interessante. Já passou o Ibovespa, né? Tava negativo alguns meses atrás, Ibovespa com quase 30%, e agora já passou o Ibovespa, que eu falo para vocês, pessoal. Não adianta, não é que a gente gosta dos Estados Unidos. Lá, ainda o foco é a criação de riqueza. Aqui, lá, as coisas vão render muito mais. Não tem jeito, não tem jeito. A gente tem uma aula lá que eu mostro o rendimento nos últimos 10, 20, 30 anos do SP, da Nasdaq, do Ibovespa, do CDI, do índice de aluguéis com reinvestimento. Cara, não tem como você vencer o mercado americano. Não tem, não tem. E eu não estou defendendo os Estados Unidos aqui, eu estou falando de investimento. Estou sendo frio, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do dólar. Dólar subindo de novo por causa da guerra do Estreito de Hormuz, né? Isso aí não se resolve. O barril de petróleo acabou baixando, só que nós estamos com problema nas nossas contas, né? O Banco Central acabou baixando 0,25 a nossa Selic, né? Só que, agora ficou 14,25, só que ele, no pronunciamento dele, parece que ele estava aumentando a Selic. Então, é um contrassenso, né? Então, aí o dólar nos últimos 5 dias alta de 1,5, no mês alta de quase 3%, e no ano, pessoal,
Devolvendo aí, o dólar chegou a cair, chegou a bater 4,90, nós está em 5,15, 6,61. Então, devolvendo toda a nossa... tudo aquilo que o Bovespa estava subindo, esse que é o problema. Ah, mas não dá para investir no Brasil? Dá, em algumas empresas sim dá para investir no Brasil. Mas não 100% do teu patrimônio aqui. Vamos lá, Bitcoin, nos últimos 5 dias também uma queda aí de 4,5%. No mês, pessoal, queda de 17%. E no ano aí, uma queda de 27%. 63 mil pontos aí nos últimos 5 dias. E aí, pessoal, o que eu falo para vocês? Boa oportunidade de entrada, na minha opinião, não é recomendação, tá? De manutenção de ativo, tá bom? Pessoal, passando os nossos números aí, agora nós vamos lá para o nosso relatório semanal. Pessoal, para quem não tá vendo aqui, para quem vai ver nas redes sociais depois, todas as semanas eu mando 2 relatórios. Um relatório do mercado financeiro e um relatório do varejo. Eu pego tudo aquilo que eu estudo, no sábado eu mando do mercado financeiro e na segunda-feira eu mando do varejo brasileiro. Eu faço 2 relatórios, são 2 relatórios de 20 páginas cada um, de tudo aquilo que eu estudei para você ler e ficar preparado para os seus investimentos e para ver o que você vai fazer, não só nos seus investimentos, tá? Você que tem negócio também, para você ver como que tá indo o mercado do varejo brasileiro. Pessoal, 2 relatórios completinhos de tudo aquilo que eu estudo. Esses relatórios eu mando lá na nossa comunidade do Resenha de Mercado. Quer participar da comunidade? Já falei para vocês. Qualquer rede social você pode mandar uma DM aí, Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas, ou no nosso WhatsApp, 45 99825 8921 é o nosso WhatsApp, se você quer ser o nosso patrocinador também, ou patrocinar a rádio, tá? Então, e entrar na nossa comunidade. Pessoal, é menos de uma pizza por mês. Vamos lá, guia macroeconômico do Brasil. Então, nós já falamos aqui, o Copom, né, teve uma redução aí de 0,25 na Selic, e a Selic aí ficou em 14,25, tá bom? O Brasil assumiu a primeira posição mundial, olha só que interessante isso aqui, vamos lá. Brasil assume a primeira posição mundial em juros reais, consolidando a taxa de 9,67 ao ano, muito acima da média global, que é de 1. Gente, isso aqui é descontrole em conta, pessoal. Não tem jeito, não é especulação, Boletim Focus, tá? Olha isso aqui, a projeção da Selic para 2026 foi elevada de 13,50 para 13,75, mas eu vou falar para vocês, se continuar como tá, a Selic, nós vamos ter que subir a Selic daqui a pouco, tá? A gente tá entrando em dominância fiscal. O que é o tal da dominância fiscal? Dominância fiscal, simplificando, é o seguinte, chega uma hora que o Banco Central, ele começa a aumentar a Selic para conter a inflação, e aí não adianta mais, ele pode colocar lá, é que nem estava acontecendo na Argentina, você podia colocar lá a 60% a taxa de juros lá, a Selic, você podia pagar no teu título lá 60%, 70% que ninguém comprava, por quê? Porque degringolou, entendeu? Vamos lá. Corte na Selic. Em decisão unânime divulgada no dia 17, né, na semana passada, o Copom reduziu aí 0,25. O principal fator de preocupação reside no aquecimento da demanda agregada do consumo das famílias, impulsionado pela expansão de programas governamentais. Pessoal, o governo, ele tá dando benesse, porque esse aqui é um ano de eleição, e eu vinha falando, se você pegar meus vídeos de 2 anos atrás, gente, no ano da eleição vai ser feito muita benesse. Todo governo faz, não é só esse governo. Todo governo faz, o governo passado fez também, teve PEC lá enfim, todo governo faz, tá? Isso é da nossa Constituição. A Constituição deixa fazer isso e o governo acaba fazendo, tá? Então o governo tá dando benesse. Outra coisa que tá preocupando bastante, o governo tá gastando muito mais do que aquilo que tá dentro do orçamento. É mais ou menos assim, deixa eu explicar pra você. Você tem uma empresa e a tua empresa tem um orçamento. E aí você tem lá uma projeção de lucro da tua empresa. Você vai lucrar lá 110 milhões na tua empresa. Aí você tem a projeção de lucro lá, 110 milhões. Aí você tem a projeção de custo, que a tua projeção de custo é de 100 milhões. Bom, se eu vou faturar, não é o caso do governo, tá? Porque mesmo o governo tendo uma previsão, ele ainda fica com déficit. Se eu faturar 100 milhões, 110 milhões e tiver uma despesa de 100 milhões, sobrou 10 milhões no meu caixa, correto? Show de bola. Mas aí o que você faz? Você tem a projeção de gasto de 100 milhões, você tem uma projeção de faturamento de 110 milhões, porém, você pega todas as suas contas particulares e joga dentro da empresa. E não joga isso aqui no custo da empresa.
E aí você compra carro, compra casa, faz viagem, não sei o que pra família, não sei o que pra mulher. Sabe aquelas empresas que isso é cultural no Brasil, que misturam a conta empresarial com a particular? Aí o cara fala assim, minha empresa não sobra dinheiro, minha empresa tá faturando, não sobra dinheiro. Aí você vai olhar lá, tem um monte de coisa tua particular da tua família que tá impactando na empresa. Entendeu? E aí você, não, minha projeção é 100 milhões de custo, eu recebi 110, mas não tá sobrando dinheiro. Aí você vai ver lá, tem 30 milhões lá, né, hipoteticamente, de contas que não são da empresa, que não estavam no orçamento, que no DRE tá tudo bonitinho lá, né, na última linha tá tudo bonitinho lá, mas não sobra dinheiro. Por quê? Porque você não colocou a despesa. E é uma despesa. E é isso que o governo tá fazendo. O governo pega, tira uma despesa do orçamento e fala, não, nós vamos cumprir a meta. Mas aí tem um monte de coisa que tá fora ali que tem que pagar. Ah, mas o governo não é igual a empresa, o governo imprime dinheiro. Mentira, o governo não imprime dinheiro. Já falo isso pra vocês. O governo imprime dívida. Alguém vai ter que pagar essa dívida. Não existe esse negócio. Não existe milagre, entendeu? E é isso que está acontecendo. As contas no Brasil estão descontroladas. Aí o que acontece? O que acontece? Como que você cura uma ressaca sem passar pela ressaca? Né? Que a galera que bebe assim, é só você não parar de beber. Enquanto você tá bêbado, você não vai ter ressaca. Então continua bebendo, que aí você não vai ter ressaca. Você não vai passar pela ressaca. E é o que tá acontecendo no Brasil. Em vez da gente ter a ressaca, a gente ter que encarar essa ressaca, que uma hora vai acontecer, porque ou você para de beber, passa pela ressaca e sobrevive, ou você continua bebendo, não tem ressaca, mas você bebe até morrer. É o que tá acontecendo com o Brasil. Entendeu? Então o que está acontecendo? O governo está injetando para a economia não cair, e a gente está consumindo, tudo isso é acima de consumo. Mais de 80 milhões de pessoas, se eu não me engano, estão no Serasa, as famílias todas endividadas, as pessoas gastando aí 30% do orçamento só para pagar juro, né? E estamos bebendo, não vamos deixar ressaca. E aí o governo está fazendo isso para não ter ressaca. Mas vai chegar uma hora, ou a gente vai ter uma ressaca cada vez maior, ou vai chegar uma hora que a gente vai pra UTI e vai morrer. É isso que está acontecendo com o Brasil. Por isso que a taxa de juros tá tão alta. Beleza, pessoal? Então, falando um pouquinho, gente, isso aqui é surreal, gente. O juro real no Brasil, 9,67. A média das 40 maiores economias do planeta, gente, 1,64. 1,64. Gente, isso é surreal, é surreal. E aí a gente teve nos últimos 5 dias aí um arrefecimento, né? O petróleo Brent aí fechando mais ou menos 83 dólares o barril, uma queda de 4%, e o WTI, uma queda aí de 4% também. Vamos lá, pessoal. Carteiras recomendadas da semana. Não é eu que estou recomendando, é o Banco Safra. Vamos lá. CPLE 3. Cury, que é construtora, Direcional e Itaúsa. E Taesa, que é empresa de energia, tá? 20% por ativo aí, tá? Recomendação de compra. Olha só, a Cury rompeu aí a média móvel de 200 períodos, que daí quando rompe essa média, a tendência é de alta, tá? Para longo prazo eu não uso gráfico, então já vou falar para vocês, tá? Vamos lá. CAD aprova Ecopetrol da Brave 3, tá? O Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, concedeu aprovação sem restrições para aquisição do controle acionário da Brava Energia pela petrolífera estatal colombiana Ecopetrol. A decisão pavimentou o caminho à OPA de ações, ainda condicionada à liberação de pendências junto à CMV, que é o Conselho de Valores Mobiliários, né, a CVM aqui do Brasil. E aí, pessoal, muitas empresas fazendo OPA aqui, né? Vamos lá, XP Investimentos, ISG e dividendos. Eu tenho pavor de ISG, tá? A Rente aqui e a B3SA3, alta liquidez, B3SA3 com recuperação operacional do mercado primário. Vamos falar um pouquinho do FONC agora, a gente teve lá. Na estreia lá do Kevin Roche, na presidência do SEB, a gente teve votação unânime de 12-0 para manter a taxa de juros em 3,50 de 3,75. Lá eles têm uma banda. Olha só o tom dele, tá? O tom hawkish. O que isso quer dizer? Que ele tá com um tom de que o negócio não tá tão bom, tá? O Fed removeu sinalização favorável de cortes. 9 oficiais estimam
pelo menos uma elevação em 2026. 6 projetam múltiplos aumentos. Olha só, a projeção da inflação para o final do ano saltou de 2, isso aqui é muita inflação, gente, 2,7 para 3,6, citando os gargalos logísticos e a guerra do Irã. O que o Kevin Warsh já falou? Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer de tudo e nós vamos trazer a nossa inflação para 2%. Para trazer a inflação para 2%, pessoal, vai ter que penar muito lá nos Estados Unidos, e o que vai acontecer? Eles vão ter que deixar a taxa de juros mais alta lá, isso aí impacta nas empresas, impacta no REIT. E outra coisa, isso aí acaba drenando dinheiro do mundo e indo dinheiro lá para a renda fixa dos Estados Unidos. Por isso também que o dólar está subindo aqui no Brasil. E esse movimento, pessoal, tende a ser um movimento que demora mais tempo para dissolver. E aí, vocês já sabem, né? O dólar vai começar a subir mais aqui no Brasil, tá bom? O varejo americano, mercado laboral, vendas acima do estimado. Olha só isso aqui, ó. O Departamento de Comércio reportou no dia 17/6 que as vendas no varejo em maio avançaram 0,9, tá? Superando a expectativa de 0,5. É quase o dobro. Na comparação anual, o avanço foi de quase 7%. Postos de combustíveis lideram a alta lá dos preços dos Estados Unidos, com uma alta mensal aí de quase 4%, 3,4, tá? 26% anual, pressionando o orçamento discricionário. Serviços de alimentação acabaram recuando aí lá nos Estados Unidos. Pessoal, tem muito mais coisa aqui no nosso relatório. Eu quero passar um pouquinho para vocês aqui do relatório do varejo também, tá? Do nosso segundo relatório aqui, para aí a gente ir para as nossas considerações finais aqui do nosso programa. Sempre falta tempo aqui, né? Então esse aqui é o nosso relatório do varejo, já falei pra vocês, nós temos 2 relatórios, eu vou falar um pouquinho sobre o relatório do varejo pra vocês. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui dos indicadores macroeconômicos. IPCA, dados recentes, tá? Nos últimos 12 meses, 4,72, acima da banda de 4,5. Projeção para 2026, pessoal, 5,3. É muita inflação, pessoal. Anterior a projeção era de 5,11. E você que está aí me escutando, você sabe que a nossa inflação, que a tua inflação não é só de 5%. Não é só de 4,72. É muito maior, né? Taxa Selic, 14,25 agora. A projeção para o final do ano aí é 13,75 ante a 13,50. Eu acho que se as coisas continuarem assim, nós vamos ter que subir. Vamos lá, PIB. 0,51 em abril, a gente tinha uma projeção de alta aí de 1,91 e agora o PIB tem uma projeção aí de 1,96, injetado por consumo na veia, né? Taxa de câmbio 5,10, fechou no dia 17. A projeção de final do ano é 5,20, eu acho que vai ser maior se as coisas continuarem como estão, principalmente se esse governo for reeleito, tá? O dólar vai subir muito mais, projeção 5,15. IGPM, nós tivemos uma retração aí em junho e a gente tem a projeção agora de 6,22 ante uma projeção de 6,10. Pessoal, pode ver que todos os indicadores mostram piora no quadro econômico do Brasil para o final do ano, tá bom? E aqui, pessoal, vou falar para vocês novamente. Eu não tô falando aqui contra governo. Eu não quero nem saber de governo, pessoal. Para mim, eu sempre falo para vocês, para quem tem informação, não existe, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Você vai ganhar dinheiro com esse governo que tá aí, você vai ganhar com o próximo. Para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Você sempre vai ganhar dinheiro. Por exemplo, agora que eu tô vendo que a inflação continua subindo, a Selic vai continuar alta por muito tempo, o varejo está sendo pressionado, o que eu fiz? Eu shortei algumas ações no mercado com opções, né? Porque eu sei que essas empresas estão muito alavancadas e elas vão continuar caindo. Então estou ganhando uma grana. Ah, pessoal, mas isso aí não é investimento a longo prazo. Sim, mas você começa a conhecer um pouco de mercado. Eu tenho uma parte do meu capital que eu faço isso. Se você quiser aprender, entra lá na nossa comunidade, tá bom? Focus eleva a projeção da Selic e reforça o cenário de juros altos por mais tempo. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Ah, tá aparecendo. Olha só que interessante isso aqui, ó. Assistencialismo custa ao Brasil mais de 400 bilhões de reais por ano. Ah, mas tem que ajudar as pessoas. Não tem que ajudar ninguém. A gente tem que dar condição para as pessoas se desenvolverem aqui no Brasil, tá? Sou totalmente contra esse tipo de coisa. Vamos lá, pessoal, estamos chegando quase no final aqui, tá? Porque o Brasil vai emitir dívida em yuan pela primeira vez. É isso, pessoal. Hoje
A China é o nosso principal parceiro comercial e o Brasil está anunciando aí que vai emitir dívida em yuan. Isso aí é um pouco para sair do dólar, para reforçar a nossa parceria com a China. O Brasil vende muito para a China, a gente tem um superávit gigantesco com a China, o nosso maior parceiro comercial. O Brasil é um dos poucos países que tem superávit com a China, a maioria acaba comprando mais da China do que vende e é um caminho natural, tá, pessoal? Uma hora o dólar vai cair também, e a gente tem que estar preparado para isso, tá bom? E aqui, só pra gente terminar aqui, eu quero trazer uma outra notícia aqui pra vocês. A notícia é bem interessante. Olha só, a IPO da empresa de Elon Musk deve transformar 4 mil funcionários em milionários. É isso aí. Depois que o Elon Musk, a SpaceX, fez o seu IPO, ele se tornou, né, a SpaceX rapidamente se tornou uma das 8 maiores empresas do planeta e o Elon Musk se tornou o cara mais rico do mundo, ultrapassando aí $1 trilhão de patrimônio. E aí aquela enxurrada de vídeo, todo mundo, que é um absurdo, um ser humano tem $1 trilhão, tanta gente passando fome, isso aí tem que ser dividido e bababá. Primeiro que é o seguinte, você pode dividir com todo mundo, todas as pessoas que receber essa grana vão voltar a ser pobre, tá? Porque isso é mentalidade, isso é cultural. Segundo, tem muita gente que acha que o Elon Musk ele tá rico, né? E daí ele tem $1 trilhão guardado dentro de um cofre gigantesco, igual o Tio Patinhas, ele fica nadando lá no cofre. A grana dele cria muito mais riqueza para os outros do que para ele próprio, tá? E outro fator, ele transformou mais de 4.400 funcionários, ele não, né? Os funcionários que têm empresas da SpaceX, mais de 4.400 funcionários da SpaceX se tornaram milionários porque estão dentro da empresa, têm ações dentro da empresa e acabaram crescendo junto com a empresa. Pessoal, quando a empresa cresce, quando o empresário cresce, quando o agricultor cresce, todo mundo cresce junto. Ah, mas aí o cara vai ter mais. Sim, o mundo não é justo. E outra coisa, meu amigo, você tem que saber que se o cara chegou antes de você e ele fez alguma coisa de você, você tem que ficar sentadinho no ônibus, não na janela, e esperar a sua vez. É isso que a gente não quer. Ah, mas eu quero ganhar igual o outro. Quer ganhar igual o outro? Faz o que o outro fez. E aí os empresários são malvados. Gente, eu só convivo com empresário. Eu vou falar pra vocês, de cada 10 pessoas que eu conheço que são empresários, cada 10, 8 eram pobres. 8 criaram a sua riqueza ou a sua empresa do zero. Então essa conversa que empresário, herdeiro, gente, isso é a minoria da minoria da minoria. A maioria, principalmente aqui no Brasil, são pessoas que começaram de baixo e criaram aí o seu patrimônio e estão tentando simplesmente sobreviver. Beleza, pessoal? Estamos chegando no final aqui. Não deu para falar tudo para vocês. No próximo programa eu trago mais alguma coisa para vocês. Lembrando, tá? Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio ou com o nosso comercial 459-9825-8921, né? Para você ser patrocinador aqui do nosso programa ou para você também que entrar lá na nossa comunidade do Resenha de Mercado. Gente, é menos de uma pizza por mês para você aprender a investir do zero. 459-9825-8921 ou você pode entrar em contato aí com uma das nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF. E também, se você quiser fazer um planejamento aí financeiro, educação financeira para você, para tua empresa, a gente também tem essa parte aí. Beleza, pessoal? Show de bola. Não esquece de seguir as redes sociais aqui da rádio. Vai ter corte na rádio a semana toda. E eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço. Até a próxima aí. Semana abençoada para todo mundo e valeu.